Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo na paz? Tudo na paz, saúde, com o senhor. Só o ouro aqui também. Como sempre, vamos esperar um pouquinho, aí a gente começa a aula. Para quem estiver com a apostila, nós estamos no capítulo, só para adiantar aqui, capítulo 4, o tráfico negreiro. Oh, Página 36 até 43. professor, a presença pode dar aqui ou lá no site? Porque lá no site não tá dando para ver. Essa semana por aqui. Beleza. Esperar só mais 2 minutos, a gente começa. Para quem entrou agora, um bom dia, uma ótima semana para vocês. Professor, eu não entendi. É para fazer a chamada aqui ou lá no site? Marisa, hoje e amanhã pode ser aqui pelo bate-papo? Beleza, obrigada. Por nada. Vocês estavam tendo aula de quê? Educação física? Sociologia. É a Fernanda? Sim. O que vocês estão vendo, Pedro? Ah, não entendo nada do que ela explica. Eu tento, só que não dá. Isso é terrível, velho. Alguém entendeu a aula, assim? Sobre o que ela está falando? Oi, nessa eu que Ninguém? ninguém, não, ninguém entendeu aí, ó. Pois é. Eu só pensei que Ah, tinha alguma coisa a ver com escravo, sei lá. Eu não tava prestando muita atenção, confesso. dizendo o João Gabriel, é sobre o início do Estado do Brasil. Obrigado, João. Fico imaginando o que vocês falam de mim por trás, nas costas. Né, Pedro? Nada a ver, só te defendo. Ah, ok. Tô ligado. E, João, minha orelha tá até quente aqui. Vamos começar a aula. Obrigado pela presença de vocês. Eu espero que tudo esteja bem na casa de vocês, na família, enfim. Como sempre, eu vou ficar sempre repetindo isso, tá? É pelo sentimento mesmo de solidariedade, tá? Eu acho importante. A gente passou as 2 últimas aulas fazendo 2 grandes discussões. Espero que todo mundo esteja me escutando bem sobre o conceito de representatividade em lugar de fala. Eu não vou voltar nessa discussão, senão fica chato ficar sempre falando a mesma coisa. Só queria dar 2 dicas para vocês. Não adianta de nada nós fazermos essas discussões e vocês não usarem esses conceitos. Deixa eu fazer você pensar rapidinho. Imagine uma caixa de ferramentas, daquelas simples que todo mundo tem ou que já viu.
Imagine que alguém te peça para bater um prego numa parede. Você abre a caixa de ferramentas e pega uma chave de fenda, ou uma chave Allen, ou um alicate. Professor, não é a ferramenta correta. Exatamente. A pessoa pode até com o cabo na tora conseguir bater o prego, por orgulho. Bater no peito e falar assim, eu vou bater esse prego aqui. Mas todo mundo sabe que a ferramenta adequada é um martelo. O que significa dizer isso? Os conceitos, vocês têm que entender os conceitos como ferramentas. Então, a partir de agora, sempre que surgir uma discussão sobre racismo, homofobia, sexismo, questão de gênero, questão de sexo, os conceitos mais apropriados para essa, feminismo. O conceito mais apropriado, os conceitos, são os conceitos de representatividade e lugar de fala. Então, essa é a ferramenta adequada para essas discussões. Vocês podem até usar outras, entre aspas, ferramentas, mas aí vai ser mais difícil. Então, fica a dica. Hoje, nós vamos falar, como eu já escrevi aí no bate-papo, caso você entrou depois, é o capítulo 4, o tráfico negreiro, da página 36 a 43. Eu vou explicar todo esse capítulo. Eu consigo isso. Acabei de explicar para os outros segundos anos e foi uma aula muito massa. Só que eu vou fazer essa explicação usando finalmente o filme que eu falei para vocês, que é o Pantera Negra, de 2018. Espero que todo mundo tenha assistido, do diretor Ryan Coogler. Se não assistiu, fica a dica aí para o fim de semana ou para qualquer horário que você tiver tranquilo aí. Lembrando que esse mesmo diretor fez 2 filmes bons chamados Creed 1 e Creed 2, com o mesmo ator que faz o vilão no filme do Pantera Negra, que é o Michael B. Jordan, e um outro filme muito bom sobre a questão do racismo, que se chama Fruitvale Station. Esse último, é engraçado, esse diretor parece que ele tem uma amizade muito profunda com o Michael B. Jordan, que é o cara que faz o Eric Killmonger, que é o vilão do Pantera Negra. É o mesmo ator que faz o Fruitvale Station, o Creed 1, o Creed 2. Só uma dica rapidinho. Para quem não assistiu Creed, ele é tipo uma releitura de um filme antigo chamado Rock, com Sylvester Stallone. Há um filme do Sylvester Stallone com o Rock, que é o Rock 1, se eu não me engano, em que ele tem a luta com, eu não vou lembrar o nome do personagem, com um boxeador negro. O cara que faz o Creed é o filho desse cara. Professor, isso acrescenta alguma coisa? Não, assim, é só curiosidade mesmo. Bom, vamos para a aula então, e ela é bem interessante. Nós estamos fazendo uma discussão sobre África. E aí eu vou pegar o filme Pantera Negra e analisar algumas questões referentes à representatividade e lugar de fala. Se você se lembrar, o filme começa com uma cena de algumas crianças jogando basquete numa quadra em Oklahoma. Não é por acaso que se escolheu o estado de Oklahoma. Já ocorreram muitas manifestações e atos racistas em Oklahoma. Então, o diretor, que é do movimento negro e é antirracista, escolheu propositalmente. Aí os moleques estão jogando basquete, ali você nota que a quadra, as condições do piso não são boas, a cesta de basquete não são boas, ou seja, dá a impressão que é uma região de periferia, sem infraestrutura. Aí eles estão jogando, tal, dá um corte e mostra a imagem de algo nas nuvens. A gente já imagina que é uma nave, alguma coisa assim. Aí já mostra a estrutura de um prédio. É como se fosse um prédio popular. Lá dentro está tendo a discussão entre 2 negros. Os caras estão discutindo, tal, falando sobre a questão racial, sobre a questão social. Aí batem na porta.
quem entra é o rei T'Challa, que é o pai do T'Challa. E aí eles conversam e um dos caras era irmão dele. No fundo, aparecem 2 ou 3 ou 4 guerreiras. Eu não me lembro. Como alguém me lembrou na aula passada, essas guerreiras eram as Dora Milaje. Não lembro se são com 2 L's ou só um L. Se alguém souber, me corrija aí, eu agradeço. Bom, vamos lá para a aula da África. Sabiam que as Dora Milajes existiram de verdade, só que elas não eram chamadas de Dora Milajes. Elas eram chamadas de guerreiras de Daomé. Sério, professor? Sim. Na região, se eu não me engano, de Guiné, ou na região da Nigéria, havia um grupo étnico, um estado, onde era tudo invertido. Como assim, Francisco? Nessa sociedade, ela não era patriarcal nem machista. Ela era matriarcal e feminista. Quem guerreavam eram as mulheres. Professor, isso é verdade? Se você digitar Guerreiras de Daomé, você vai ver imagens no Google e histórias. As guerreiras de Daomé eram guerreiras sanguinárias, invencíveis. Saíam para as batalhas enquanto os homens cuidavam da casa, vamos dizer assim, da tribo, cuidavam das crianças, cuidavam da lavoura e da educação e dos idosos. Há uma rainha de Daomé, não vou lembrar o nome dela, que o nome é bem grande na linguagem africana, mas o fato é que reza a lenda que essa rainha tinha um harém de homens. Todas as vezes que ela chegava, ela fazia uso, depois das batalhas, de 5, 6, 4 homens. E reza a lenda que aquele homem que não a satisfazesse, ela matava esses caras. Ou seja, ela era insaciável, semelhante a uma sociedade machista do norte da África, onde havia os haréns. Isso ocorria muito no norte da África e no norte do Oriente Médio. Todo mundo já deve estar pensando nessas imagens. Se a gente for pegar uns filmes como, sei lá, Escorpião Rei, esses filmes ambientados no Oriente Médio, sei lá, agora eu não me lembro de outros nomes, mas a gente vê isso. Os haréns, em geral, eram com mulheres. Aqui era diferente. E há um outro detalhe muito interessante. Quando as guerreiras de Daomé, elas usavam muito lanças e rapavam as cabeças, e aí é igualzinho às Dora Milajes. Então percebam que o diretor e quem escreveu o roteiro do filme não pôs por acaso. Eles quiseram dar uma representatividade feminina positiva. Daqui a pouco eu vou falar, mas posso adiantar. Se você pegar a mãe do T'Challa, ela é uma rainha firme, segura, ela não é frágil, ela é forte. Se você pegar a irmã do T'Challa, ela é uma cientista que desenvolve tecnologia superior à tecnologia, por exemplo, do Tony Stark, das indústrias Stark. E a gente está falando da África. Portanto, é uma representatividade positivíssima. Nem o Ocidente, nem a Europa, nem a América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, tinham a tecnologia que o Wakanda tinha. Professor, mas isso é ficção. Exatamente. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que valeria a pena pensar o que seria a África caso ela não tivesse sofrido a colonização. E daqui a pouco eu vou mostrar e provar para vocês. Então, o que teria sido da África? O que teria sido da África se não houvesse um imperialismo? Daqui a pouquinho eu vou dar os números para vocês e vocês vão ver que todos esses processos, na verdade, causaram a desestruturação da África. Voltando para o filme, que eu não vou analisar o filme todo, vou pegar só algumas partes. Essa cena, ela é importante para mostrar as guerreiras de Daomé e tal, que elas são a guarda real e pessoal dos reis e da rainha. São guerreiras extremamente hábeis. Elas lutam, algumas até mais do que o próprio pretendente ao manto de Pantera. Se a gente pegar lá
aquela atriz que faz o seriado Walking Dead, que agora eu não vou lembrar, a Lupita, acho que é Lupita o nome dela. Ela, no início, antes do T'Challa assumir o manto, ela lutava mais que ele. Aí ele foi adquirindo experiência e tal. Mas o que prova é isso. E se vocês se lembrarem, o marido dela, que é um guerreiro... Isso, obrigado. A Lupita, eu acho que é a outra lá. A Débora me corrigiu aqui. Obrigado, Débora. É a Danai Gurira, que é a atriz que trabalha no Walking Dead. Ó, é isso. Olha, eu vou anotar isso aqui. Ai, aprendendo aqui. Massa. Obrigado, Débora. Bom, aí tem uma outra cena que eu gostaria de compartilhar com vocês. Puxa na memória de vocês, vocês vão se lembrar a primeira cena onde aparece o vilão. Ele está num museu. Aquele museu é na Inglaterra, no Metropolitan Museum. Ele está olhando várias máscaras, vários artefatos da cultura africana. Aí vem a curadora, que é aquela pessoa que apresenta as peças do museu, e ele pergunta assim, essa peça é de qual século? Aí ela, século XII, não lembro qual século que ela fala. De qual região? Ah, sei lá, Angola. E aquela ali? Ah, século XVI. De qual região? Uganda. Não são essas as palavras, eu também não vou lembrar. Mas só dando um exemplo. Ah, e aquela ali? Ah, aquela ali é de tal região, de tal século. Ele, não, você está enganado. Como eu estou enganado? Aquela ali é do século tal, do reino de Wakanda. Aí ela, hã? Só sei que o desenrolar é a quadrilha matar todos os seguranças e roubar uma peça que, na verdade, era feita de um metal raro chamada vibrânio, para ele comercializar com um traficante, que é aquele cara que trabalha lá no filme Vingadores, A Era de Ultron, que, na verdade, o vibrânio, que é o mesmo metal do escudo do Capitão América, é o metal mais forte e mais raro que existe. A gente vai ver futuramente que o Thanos, por exemplo, não vai dar valor nenhum nesse metal e vai destruir. Mas isso é uma outra discussão. O fato é que, em termos de planeta Terra, é o metal mais valioso. O que isso significa? E o que significa o Eric Killmonger falar? Ali ele está fazendo a reflexão mais profunda. Talvez a reflexão mais profunda do filme seja essa, e no finalzinho, quando ele está morrendo, e ele pede para ver o pôr do sol de Wakanda, e ele diz que as intenções dele, na verdade, era fazer com que a África se tornasse uma potência, não submetida à Europa nem à América do Norte. E isso mostra uma discussão para a gente perceber a história da África invertida. Então, vamos entrar no capítulo de vocês para entender. Eu acho que todo mundo já ouviu a expressão tráfico negreiro. Aqui eu vou levantar uma pergunta. Se alguém não achar a resposta e lembrar e sentir interesse, me perguntem amanhã, porque eu não vou dar a resposta hoje. A expressão tráfico, ela dá uma ideia de algo ilegal, algo proibido, ou seja, fora da lei. No entanto, o tráfico negreiro era permitido por lei. Ora, se era permitido por lei, por que então tinha o nome de tráfico? Ponto de interrogação. Eu não vou dar a resposta hoje. Se alguém sentir interesse, faz uma pesquisa. Se não achar, amanhã eu dou a resposta. Vamos lá. O tráfico negreiro envolveu o continente africano e a América. Vamos para os números. O tráfico negreiro começou em 1441, ou seja, século XV. Nesse ano, saíram do norte da África para Lisboa, em Portugal, 10 pessoas sequestradas. Lembrem-se bem, essa palavra quem me ensinou foi um cara chamado Emicida. Lá no primeiro semestre nós fizemos essa discussão. Por quê? Porque se você chama uma pessoa da África como escravo, você naturaliza
e diz que essa pessoa é escrava desde sempre. Essa pessoa não é escrava, ela está escrava. Há uma diferença muito grande, porque a natureza dela, ela não nasce escrava na África, ela se torna. Tudo bem que a gente pode fazer uma discussão, e ela é muito inteligente. E qual que é? Havia escravidão na África, como já dissemos. Só que ela é diferente. Aqui no teclado não há o símbolo de diferente. Vou colocar diferente da escravidão comercial europeia. Se alguém tiver dúvida nisso, me pergunte que eu explico. Vamos para os números. Depois que Portugal levou 10 pessoas sequestradas do norte da África e vendeu em Lisboa, eles perceberam o quanto aquilo poderia ser lucrativo. As pessoas saíam praticamente de graça, porque eram trocadas por armas, ferramentas, cavalos. Ou seja, os africanos tinham pouco contato com os cavalos domesticados, então começaram a valorizar. E aí as pessoas começaram a caçar e vencer cada vez mais batalhas para ter um número maior de pessoas para serem vendidas. No século XVI, saíram da África para a América Latina, em especial Brasil, 50 mil. No século XVII, esse número salta para 600 mil. Olha isso. No século XVIII, esse número vai para 1.500.000. E no século XIX, ele fica mais ou menos em 1 milhão. Lembrando que o século XIX só conta até 1850. Por quê? Porque em 1850, a Inglaterra vai criar uma lei chamada Bill Aberdeen, que no Brasil ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Ela tornava proibida o tráfico negreiro. Aí o tráfico passou a ser ilegal. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Até aqui, alguma dúvida? Não. Tá tranquilo? Vamos lá. Tem um historiador brasileiro, ele na verdade é jornalista, mas de tanto estudar a história, o cara acabou fazendo história, é um jornalista e historiador, chamado Laumertino. Laumertino alguma coisa, agora eu não me lembro de cabeça. Esse cara escreveu alguns livros e alguns deles, para quem já entrou na biblioteca do SES, da Escola SES, já deve ter visto a capa. Um é o 1822, o outro é o 1889. Se vocês tiveram aula... Não tem problema, Nicole. Coloca o nome aqui. Eu ainda estou verificando como é que vai funcionar esse processo. A partir da semana que vem, eu acho uma solução para a gente. Obrigado. Esse cara, recentemente, escreveu um livro sobre a escravidão. E ele conta uma história muito interessante, mas ao mesmo tempo muito triste. Ele foi para Portugal e para Espanha e foi pesquisar arquivos, bibliotecas antigas, museus, e ele encontrou vários diários de marinheiros portugueses, de piratas, de corsários, que faziam o tráfico de pessoas sequestradas da África para a América. E nesses diários, alguns começaram a contar a mesma história. E ele achou isso interessante. Qual história era? Antes, eu vou explicar para fazer sentido. Essa lei que eu falei para vocês, a Bill Aberdeen, que era o nome do primeiro-ministro da Inglaterra, dava o direito à Inglaterra de prender os navios com escravos. Se eles avistassem um navio, eles poderiam apreender a carga. É mais ou menos o que a Polícia Rodoviária Federal faz quando encontra drogas ou armamentos.
apreende a carga. Aí, quando os marinheiros, piratas, corsários, traficantes viam ao longe as fragatas, os navios, as naus, as caravelas com a bandeira da Inglaterra, eles corriam para os porões, pegavam a carga, que eram seres humanos. Como eles todos estavam acorrentados, eles amarravam várias bolas de canhão, ou seja, balas de canhão, ou pedras, na perna de um, e empurrava esse cara no mar, e com o peso eles saíam puxando todos os outros. Quando o navio da Inglaterra chegava, e o navio continuou navegando, eles se distanciavam dos corpos que ficaram flutuando ou submergiam, e quando o navio parava e olhar a carga, não tinha nada. Aí não podia prender porque não havia provas. Mas os marinheiros contam algo interessante. As rotas dos cardumes de tubarões começaram, por instinto, a perceber que alguns navios sempre faziam isso. E quando os navios saíam de Angola, Guiné, Moçambique, sei lá, outras regiões da África, quando chegava em alto mar, os marinheiros começavam a perceber que próximo ao navio nadava cardumes enormes de tubarões. Por quê? Porque os tubarões já tinham percebido que sempre ia sobrar carne ou ia ter ali um almoço, um lanche para se satisfazerem, vamos dizer assim. Mas por que eu estou falando isso? É muito interessante o trabalho de um historiador de pegar um diário e verificar que o tráfico causou a mudança até na rotina e na rota de animais submarinos. Mas por causa de quê? Por causa do egoísmo, da sanha do lucro, que fazia com que a vida fosse menosprezada para que os caras pudessem, depois que a marinha inglesa fosse embora, eles provavelmente retornariam para buscar mais escravos para tentar fazer a passagem. Muito interessante essa história que ele traz, está num livro novo dele, A Escravidão. Aqui nós temos que pensar algumas outras coisas, caso você esteja concentrado. Em geral, não saíam crianças da África. A faixa etária principal eram homens entre 20 e 40 anos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se a gente pegar um cálculo, ele é o seguinte. Havia um grupo de homens que recebia o conceito de pombeiros. Professor, o quê? Pombeiros. Por que pombeiros, francês? Sinceramente, até hoje eu não descobri. Essa é a tradução. Eu não sei como é que eles eram chamados na África. Porque, enfim. Só sei que os pombeiros eram caçadores de africanos. Esses caras montavam expedições, contratavam guerreiros e saíam destruindo tribos e capturando homens que fossem saudáveis e fortes e que dessem para ser vendidos. Então, esses caras deixavam para trás idosos, mulheres, crianças. Não é de se duvidar, e eu creio nisso, que nesses processos de guerras, eles mataram muitas mulheres, estupraram, violentaram, mataram idosos, mataram crianças, deixando para trás só um rastro de destruição e sangue, dor e sofrimento. Não é de se imaginar que não tenha sido assim. Um pouco de imaginação e de cenas que a gente vê em filmes, por exemplo, para quem já assistiu, como Diamantes de Sangue. Dá para perceber isso. Quando esses caras chegavam nos portos, eles enjaulavam essas pessoas. Quando os traficantes chegavam para comprar, era comum eles passarem óleo no corpo dessas pessoas.
Essas viagens duravam entre 35 dias a 60 dias. Se eles dessem sorte e encontrassem marés boas, ventos favoráveis, a viagem durava 35. E também dependia para onde ia. Se fosse para a Bahia, era tantos dias. Se fosse para o Rio de Janeiro, era tantos dias. Se fosse para Pernambuco, era tantos dias. Professor, por que para essas regiões? Porque eram as regiões que produziam mais cana-de-açúcar. Semana que vem a gente começa a estudar a produção de cana-de-açúcar. Então, era nesses locais que se precisava de muita mão de obra escrava, sequestrada da África. Nessas viagens, os caras levavam, em geral, em cada navio, 600 peças. Professor, o conceito é peça mesmo? Sim, era como eles definiam a carga. Em geral, a cada viagem morria 20% da carga. Estamos falando de seres humanos. As condições de higiene, as condições de viagem, de transporte eram péssimas. Ali as pessoas defecavam, urinavam, vomitavam, os caras desciam o alimento em forma de lavagem em baldes, jogavam a água. Não é de se surpreender que com essas condições um número maior morresse, além de doenças. Havia uma doença muito comum entre esses africanos, que era o escorbuto. O que era o escorbuto? Era a carência de vitamina C no organismo. O que ela causa? Ela causa uma inflamação na gengiva, de tal forma que quando ela inflama, a pessoa passa a sentir muita dor e não consegue mastigar. Os dentes apodrecem, há um odor muito forte e os dentes começam a cair. Quando esses caras chegavam nos portos, era muito comum os proprietários, senhores de engenho, barões do café, capitães do mato, como é que é o nome da outra expressão? Enfim, é um gerente da fazenda, que agora feitor, a expressão é essa, lembrei. Esses caras irem comprar seres humanos. Eu não sei se vocês já ouviram um ditado popular que é: cavalo dado, não se olha os dentes. Havia uma prática muito comum quando se ia comprar um africano. Pedia para ele abrir a boca e o cara enfiava a mão nos dentes dele, na boca dele, e balançava a arcada dentária dele. Quase sempre, se essa pessoa tivesse com escorbuto, alguns dentes saíam na mão dessa pessoa. Deveria ser uma cena muito forte de se ver. Aí o cara já olhava para o vendedor, para o traficante, e falava assim: esse aqui não me interessa, esse aqui está doente, sua carga não presta. Aí o cara falava assim: se você comprar aqueles 3 ali que estão saudáveis, eu te dou esse. Então não olha para os dentes, não. E isso fez com que se criasse um ditado que hoje em dia é muito comum. E nem sabemos a origem, que é: esse cavalo aí está dado para você. Cavalo, escravo. Não se olha, cavalo dado, não se olha os dentes. Vamos voltar lá para a África e fazer essa conexão que eu acabei de explicar para vocês. A gente pega o pombeiro e esse cara saiu para caçar. Essas viagens demoravam, em alguns casos, até 2 anos. De onde os caras caçavam os caras e traziam até os portos, já tinha uma certa taxa de mortalidade. Se a gente acrescentar que depois esse cara ficava trancafiado, enjaulado mais um tempo, a gente já tem outra taxa de mortalidade. E se a gente acrescentar a taxa de mortalidade do tráfico, da vinda, nós temos outra. E chegamos a qual número? De acordo com todos os historiadores que tratam dessa temática, a cada um africano que chegava no Brasil, 5 morriam. Qual que é a consequência disso? Se a gente pegar lá no século XVI,
17, 18, 19, a gente vai ter números da ordem de milhões de pessoas. Qual que é o problema? Se só ficam idosos, se só ficam crianças e só ficam mulheres, a taxa de natalidade cai. E a taxa produtiva cai. Portanto, isso gera uma desestruturação no desenvolvimento da economia, da cultura, da sociedade, da mentalidade, da política. Aí tem um reflexo no quê? Na questão da tecnologia. E aí eu volto ao filme Pantera Negra. Se a gente pegar a Shuri, que é a irmã do T'Challa, ela desenvolve aparelhos, dispositivos, ferramentas, armas, naves, armaduras, enfim, uma porrada de coisa que surpreende. Vamos pegar o exemplo clássico lá. O agente da CIA toma um tiro na coluna, na vértebra, quando ele foi proteger o T'Challa, e ela fala que conseguiria salvar ele se ele fosse levado. Eu acho que ela não está ali. Ela não está. Mas uma das Dora Milaje fala que deveria levar ele. Não, eu acho que quem fala é o rei. Mas isso é um detalhe. O fato é que ele é levado para Wakanda e no laboratório dela, ela faz uma cirurgia na vértebra, que é algo... Professor, mas isso é viagem, isso é ficção, para de pensar assim. Não, velho, eu sei. É óbvio que eu sei. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é a seguinte questão. Como é que seria a África se não houvesse colonização? Como é que seria a África se não houvesse a neocolonização? Porque tudo isso aconteceu. E depois, no século XIX, acontece de novo. Vocês vão estudar depois, não esse ano, a Primeira Guerra Mundial. Acho que vocês estudaram no 8º ou no 9º ano. Uma das causas da Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1914, é a divisão da África. Quem dominou a África? Alemanha, Bélgica, Itália, Inglaterra. Eu acho que esses países. E aí eles causaram a destruição da África mais uma vez. Hoje em dia a gente vê guerras civis na África, disseminação de vírus como o Ebola, fome, miséria, crises econômicas, e a gente acha que o problema são eles, que são eles que não são civilizados, quando, na verdade, a responsabilidade está toda ela com o desenvolvimento do capitalismo europeu. Queria ouvir vocês, participações, dúvidas, críticas, questões. Pois não, Pedro? Já que esses países ferrou com a África, vocês não acham que eles tinham que ajudar a África hoje, não? Em 2001, perfeito sua pergunta. Em 2001, a ONU fez uma conferência, se eu não me engano, em Joanesburgo, na África do Sul, onde foi realizada a Copa do Mundo, se eu não me engano, de 2010. E todos os países da África, os 54 países, disseram essa mesma coisa, Pedro. Falou assim, será que não seria interessante os países europeus montarem uma poupança, contribuírem com todos os países para combater a fome, a miséria, investir em educação, em saúde e tal? Os países da Europa se recusaram e disseram a mesma coisa. O que aconteceu no passado, aconteceu no passado. Nós não temos culpa. E ponto final. O que aconteceu no passado influenciou no futuro. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho. Mas fica muito complexo. Assim, eu não estou defendendo os países europeus. Mas se a gente pegar, por exemplo, a Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, e ela disser assim, beleza, eu governo uma das maiores potências culturais e econômicas do mundo, mas essa população aqui não teve responsabilidade no que aconteceu no século XIX. Como é que eu vou dizer para eles? Se abrir um plebiscito e uma votação, assim, eu acho pouco provável a população aceitar isso.
Vamos trazer e vamos fazer uma provocação para a gente terminar a aula em alto nível. No Brasil, nós temos uma discussão chamada cotas. Olha onde eu quero chegar. Se você me fez essa provocação, Pedro, e eu concordo com você, falando sobre, por que a Europa não ajuda? Por que aqui no Brasil, então, quando se fala em cotas, uma parte da população, principalmente branca, de classe média alta, bate o pé e chega baba de raiva e fala assim, não, mas que papo de cota em universidade pública? Não, vai trabalhar, eu trabalhei e conquistei, por que vocês não conseguem? Então, perceba bem que essa discussão é muito difícil, porque a gente está falando de quê? De um conceito chamado reparação histórica. Vocês sabiam que as pessoas que foram escravizadas no Brasil não tiveram indenização? Como assim, Francisco? Imagine se você fosse sequestrado durante 500... Não é 500, eu exagerei. 388 anos. Professor, ninguém vive 388 anos. É óbvio que não. O que eu estou dizendo é enquanto durou a escravidão. Só imagine. Porque isso tem um peso cultural. Porque o pai do meu pai, do meu pai, do meu pai, que foi escravo, não deu educação para o pai do meu pai, do meu pai, do meu pai, que não deu educação para o pai do meu pai, do meu pai, que não deu educação para o pai do meu pai, que não deu educação para o meu pai, que não deu educação para o seu filho. Isso faz com que numa disputa na sociedade, esse cara chegue sempre atrasado, porque vai disputar com quem teve o pai que teve o pai que teve o pai com educação, que transmitiu educação, que deu qualidade, que deu formação técnica. Aí, de repente, acaba a escravidão e os caras falam, não, todo mundo é livre, todo mundo é igual. Basta você se esforçar. Que papo furado é esse, velho? Para com isso. Eu vou me esforçar, do mesmo tanto que o outro. Mas o outro, mesmo largando no mesmo instante em que eu, caso seja uma corrida, quando o cara der o tiro e nós começarmos a correr, mesmo nós dois saindo do mesmo lugar, o cara já está lá na frente. Eu já falei para vocês e vou lembrar. Eu acho que o Racionais MC sempre vai ser referência. Quando o cara fala lá na música, a vida é desafio, a mãe dele fala para ele assim, filho, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí o cara, 2 vezes melhor? Que papo é esse? Eu tenho que ser pelo menos 100 vezes melhor, porque eu estou atrasado pela história, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. Como assim 2 vezes melhor? Que papo é esse? Quem foi o comédia que inventou isso aí? Acorda para a vida. Então, essa discussão, ela é muito profunda. Uma pessoa que tenha conhecimento da história, ela não pode desconsiderar isso. Se ela não tiver visto e aprendido isso, você pode até relevar. Você fala assim, não, é uma pessoa ignorante. Agora, se a pessoa tem consciência e mesmo assim ela toma posição, aí é mais difícil de discutir. E aí, o que vocês acham de tudo isso que eu estou falando? Só o Pedro participa? Professor, Pois eu não. acho que, tipo assim, Quem? tentando pensar pela mente dessas pessoas que não aceitam as cotas. Porque são pessoas que não precisam dela. Normalmente são pessoas brancas e que não precisam e não entendem a necessidade dela. E por isso elas não aceitam que alguém tenha mais, entre aspas, privilégio do que ela nesse sentido. Não entende os privilégios que ela mesma tem. Agora, por exemplo, se a gente for usar a cota de escola pública, uma pessoa branca que, por exemplo, é um militar, por exemplo, eu sempre estudei em colégio particular, sempre. Só que para eu ter uma cota de colégio público, meu pai queria me colocar no colégio militar. Eu não tenho necessidade disso, eu não precisava desse privilégio, por assim dizer, só que meu pai queria. Aí, então, tipo, esse privilégio ele entende. Essa cota ele entende, mas a cota para negros ele não consegue entender. Então, tipo, se eu não preciso dela, então ela não tem necessidade. Entendi, Larissa. Mais ou menos.
Mais ou menos isso que eu acho que essas pessoas pensam. Entendi. Deixa eu só fazer um comentário. É muito bonito. Aqui nós temos 29 participantes. Não olhem assim, é uma lição. Eu não sou pai de vocês, assim, eu sou o professor de vocês. Mas é muito massa a gente ouvir uma pessoa e ela reconhecer as verdades históricas. E isso não significa a sociedade constrói seres humanos que devem ser fortes, que devem ser orgulhosos. Não creiam nisso. Não existe força, não existe identidade forte em alguém que é humilde, que reconhece as verdades. Mas a sociedade acha que reconhecer as coisas é como se fosse fragilidade. E não é assim. Situar as coisas históricas é um passo para a gente construir uma sociedade mais solidária. Eu já disse isso para vocês. Se eu não disse, eu vou repetir. Não existe democracia, não existe igualdade social sem representatividade. Não existe. Enquanto houvermos desigualdades étnicas, sociais, de gênero, de sexo, não podemos falar que no Brasil ou no mundo inteiro existe democracia. Enquanto houver privilégios para uns e não haver para outros, ou o fim dos privilégios, esse papo furado de democracia não me pega. Então, o que a gente tem é um projeto de democracia que está muito mal feito. Professor, Nossa, pois não, Marcele. desculpa assim, interromper a sua aula, mas eu Não, que gostaria isso? de fazer uma crítica, professor. Manda ver. Olha, eu, eu entendo que esse assunto é completamente delicado, sobre a Sim. escravidão, sobre as cotas e todas as consequências que isso tem no presente, né? Até como tipo, uma pessoa negra, a gente consegue perceber isso bem facilmente, tal, na vida, no cotidiano. Porém, a minha crítica é que eu fico muito perdida, professor, durante as suas aulas. Porque esse assunto que a gente levantou agora sobre as cotas, a gente também levantou na aula passada, que foi eu e uma amiga minha, a gente comentou sobre a possibilidade da Inglaterra pagar Sim. a Inglaterra, não, assim, tipo, pagar A pelos indenização. efeitos isso, indenização. E aí o senhor comentou sobre as cotas, e agora, nessa aula, para mim, foi como um déjà vu, onde tudo se repetiu, e isso me deixa muito perdida. Eu tava conversando com outros meus amigos meus enquanto a gente assiste a sua aula, e eles também tiveram esse mesmo feedback, e eles pediram para eu falar, assim, em nome da gente, sabe? Ok. Eu acho que isso é uma questão recorrente no francês. Eu confesso e reconheço um erro. Não vejo problema em ser criticado. E o que é? Fica repetitivo. Mas por que fica repetitivo? Se você for ver, por exemplo, vou escrever aqui o nome. Hoje, a mulher que mais vende livros no Brasil é a Djamila Ribeiro. Ela é do movimento negro. Ela tem um livro chamado O que é Lugar de Fala. Se você for no YouTube e digitar Djamila Ribeiro, Marcele e todo mundo, e ver todos os vídeos que você encontra, depois que você vê o segundo vídeo, você já fica assim, velho, ela fala a mesma coisa em todos os vídeos. E qual que é a questão? Marcele, eles estão falando a mesma coisa, e é o Francisco, uma pessoa branca. Eles estão falando a mesma coisa desde 1500 e não mudou. Então, o que para nós é repetitivo e chato, para eles tem sido uma luta que não muda. Então, não é por acaso que eu faço isso. Só que o professor de história não vai falar disso. Eu falei durante isso em 3 aulas. Acabou, porque a partir da próxima... Não, amanhã já é um outro assunto. E aí eu não falo disso. A partir da semana que vem, e em 3 anos, eu não vou falar mais disso. O que foi repetitivo e déjà vu, isso é só uma reflexão, durou 3, 4 aulas. Em 3 anos.
Ou seja, em 388 anos, os caras falaram a mesma coisa todos os dias durante 24 horas. E depois da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, eles vêm falando até os dias atuais e não mudou. Então, não é porque é repetitivo que tem mudado ou causado. Assim, eu assumo essa luta mesmo reconhecendo que eu sou uma pessoa cheia de privilégios. Numa sociedade machista, eu sou homem. Numa sociedade de dificuldades e exclusão de gênero, eu sou hétero. Numa sociedade racista, eu sou branco. Numa sociedade social, eu sou classe média. Eu estou fazendo um doutorado. Se a gente pegar a quantidade de pessoas que fizeram doutorado, professor, mas o que vem ao caso? Vem ao caso que tem alguns assuntos que vão ter que ser repetidos pelo resto da vida. Professor, Ou até que mude. Pois não, Pedro? desculpe, professor, desculpe, Marcelo, mas independente da aula ser repetitiva ou não, cada aula o senhor traz alguma coisa nova, então nunca é repetitivo, eu acho. Assim, eu aceito a crítica do Pedro e reconheço a crítica da Marcele. E de forma alguma eu vejo a sua crítica como negativa. De forma alguma. Eu reconheço que até para mim, nossa, Marcele, para mim, eu não sei quem são as outras pessoas. Não vejo problema. Se não quiserem e tal. Não vão ser perseguidas. Para mim, tratar um mesmo tema como esse, várias vezes, é delicado. Então, a partir da próxima aula, não é porque você falou, é porque a aula já começa a mudar mesmo. Então, eu queria deixar essa reflexão. 3 anos, vocês vão ter aulas no ensino médio de história, de sociologia, de geografia e de filosofia. E durante 3 anos, eu desafio vocês. Vão ter sido, no máximo, 5 a 10 aulas que vocês vão ter visto essa discussão. Isso é muito? Eu acho que é muito pouco. Ah, entendi, Natália. Mas é isso. Assim, não é por acaso a repetição, viu? Não é que eu vou ficar aqui sempre falando da mesma coisa e tal, não sei o que, não sei o que. Galera, que aula massa. Aula massa é quando há discordância, há crítica, há debate. Isso para mim não é climão. Isso é aprender a lidar com as diferentes opiniões. Se tiver pessoas aqui que são contra cotas, não tem problema. A gente vive numa sociedade de liberdade, cada um tem que ter a sua opinião. E o que é massa é a gente saber concordar ou discordar e mesmo assim conversar com o outro. Um ótimo dia para vocês, obrigado pela aula, eu que aprendi nessa aula. E até amanhã, viu? Até, professor. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, Pedro. Tchau, Amanhã, Marcelo. professor. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.